Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um programa da Chay Brasil Saúde Integrativa, Conectando com a Saúde. E hoje estou recebendo o mestre em quiropraxia, professor Carlos Bocassino. Olá, tudo bem? Prazer em vir. Oi, Cris, tudo bem e você? Como é que está? Estou ótima e muito feliz em saber. Ele é um grande precursor do método Dr. Matheus de Souza, inclusive foi discípulo dele e até hoje mantém a qualidade dos atendimentos dessa técnica para cada paciente com todo carinho e dedicação, né, professor? Diz para a gente um pouquinho sobre a quiropraxia, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor. É um nome que parece ser tão complicado, mas na verdade é uma técnica natural. Está lá entre as PICs, as técnicas naturais integrativas. Está no nosso guia de saúde integrativo. E diz para a gente, por favor, sobre a quiropraxia, os fundamentos, para as pessoas saberem um pouquinho mais. Então, a quiropraxia, basicamente, ela é uma técnica que pode ser chamada de um método, né, de ajustes articulares, de forma geral, da cabeça aos pés, embora integre outras técnicas como a crânio-sacral, a mobilização visceral, que podem facilitar toda uma recuperação do organismo. Quando você tem uma fixação que a gente chama da parte articular, ela interrompe um fluxo neurológico. E ao interromper esse fluxo neurológico, tudo que vem depois desse ponto de fixação, ele começa a não produzir o efeito necessário. Sai a informação do cérebro a 100%. Passa por aquele ponto apenas 60%. Logo, o músculo, o órgão, enfim, qualquer coisa que está ligada a este nervo vai funcionar com 60% e não com 100% de capacidade. Essa interrupção, que faz com que, por exemplo, esteja somente a 60%, vai demandar processos fisiopatológicos ou até mesmo patológicos no processo todo, né? E o que a gente faz é fazer uma liberação na articulação para que esse fluxo neurológico se restabeleça e aí vem o vitalismo, a capacidade do corpo de fazer a sua própria autorrecuperação. Então, na verdade, a gente não cura a pessoa, o corpo se cura. E a gente leva a fama, claro. Mas o que a gente devolve para a pessoa é a condição que o corpo tem de fazer a sua autorrecuperação. Por isso, os resultados muitas vezes são bastante significativos quando, após uma sessão ou alguns ajustes da quiropraxia, né, nas articulações, a pessoa consegue restabelecer a força, diminuir o quadro de dor, diminuir a inflamação, enfim, e ao longo de algum período que ela faça um pequeno tratamento, já tem um resultado muito significativo de forma geral, não é só naquele ponto onde ela se apresentou como um problema inicial, entendeu? Muito obrigada. Essa explicação é muito importante para aqueles que já seguem uma rotina mais natural, que tentam integrar as técnicas e usar no dia a dia os tratamentos, as terapias, e que nem sempre tem aquele resultado que espera, porque a quiropraxia, como ele bem falou, trabalha o vitalismo. Quando ela libera aquela articulação que estava restrita e muitas vezes até calcificada, né, professor? Pode acontecer se cronificar muito, por muito tempo, né? Os bicos de papagaio é uma forma de cronificação, né? Então, ela pode ocorrer essa calcificação, sim, dependendo da articulação e onde está o problema, pode ocorrer isso. E aí passa a ser um outro tipo de problema, né? Já não é um problema só articular, mas pode criar, no caso de haver uma fusão óssea de um bico de papagaio que se uniu a outro, né, numa vértebra, pode ocorrer uma fusão, né? E aí aquele segmento que tem a sua articulação, tem o seu movimento, acaba sendo perdido. E ao perder esse movimento, ela vai ter que compensar para cima ou para baixo, onde vão aparecer dores, né? Por compensação. Exatamente. E, além da quiropraxia, quando se une, se integra, por exemplo, a suplementação adequada com o magnésio, com o K2, ajuda ainda mais a tirar essa calcificação irregular, porque quando a pessoa usa cálcio sozinho, por exemplo, nada mais é do que ela está dando suplemento para o tecido mole, não é, doutor? Sim, você está auxiliando o corpo a fazer a sua recuperação natural.
Porque se há uma perda de substância por conta de alimentação, por falhas, né, nessa alimentação, ou por alguma deficiência de absorção, obviamente que aquelas restrições que ocorrem nas articulações vão se agravar. E quando você retoma isso com alguma suplementação, tende a ajudar. Obviamente que depende muito do tempo, da idade, da capacidade que aquele corpo tem de absorver, né, esses elementos. Tudo isso são fatores que tem que se ponderar. Porque não é só porque está tomando já vai resolver o problema. E outra, às vezes a pessoa passa 20, 30, 40 anos da sua vida ferrando a coluna, né? Assim, dificultando todo o processo. E aí, 1, 2, 3 sessões não vai resolver, não é? Porque são muito tempo para pouco tempo de tratamento. Então, e ainda tem a limitação do próprio corpo dali para frente, porque às vezes você trata pessoas com uma idade mais avançada, a dificuldade que ela tem, o próprio corpo tem de recuperar ou de restaurar aquilo que era inicial, por tanto tempo que ficou, né, com problemas, lógico, vai levar bastante tempo para resolver. Então, não é coisas assim que resolve de hoje para ontem, né? Então, tem esse dado que é importante. Mas a suplementação, sim, contribui bastante para a melhoria. Isso mesmo. E sem falar no fato de que a pessoa, cada vez que ela faz uma sessão de quiropraxia, ela vai ganhar não só a liberação e o alívio daquela região, mas ela vai começar a ganhar qualidade de vida no sono, porque vai mexer no eixo inteiro, não é? Vai trabalhar sono, vontade de fazer as coisas, às vezes uma pessoa deprimida, enxaqueca, né, doutor? Quanta gente com enxaqueca, algumas sessões de quiro ajudaria muito. Eventualmente, sim, para algumas situações que ocorrem, por exemplo, vamos tentar entender um pouquinho esse aspecto. A gente tem a medula que sai da cabeça, passa pelo pescoço, vai pela tórax, lombar e sacra ilíaca. Dessa região saem os nervos que vão para o resto do corpo. Porém, na junção entre a cabeça e a primeira vértebra cervical, a gente tem um nervo vago. Esse nervo vago, ele é antagônico ao nervo radicular, o nervo que desce pela coluna. Os dois fazem papéis diferentes. Enquanto um faz a contração, o outro faz o relaxamento. Enquanto um faz a dilatação, o outro faz a contratura, né? Eles trabalham, um batimento cardíaco aumenta, o outro diminui. Então, essa ação entre o nervo vago, que é o parasimpático, e os nervos radiculares, que são os simpáticos, a ação entre os dois é que mantém o equilíbrio. Se você tem uma fixação na articulação entre o occipito e o atlas, e isso lhe afeta o nervo vago, você pode ter uma série de distúrbios orgânicos, não só da coluna ou das articulações. Porém, uma das ações que tem nessa questão da occipito atlas, né, da primeira vértebra com a cabeça, é o nervo C1. Esse nervo, ele tem uma ação na cabeça. Quando essa fixação ocorre, né, entre esses dois segmentos nessa articulação, você pode ter a evidência da cefaleia e cronificando a enxaqueca. E uma das causas, como você disse, né, que a enxaqueca ela é produzida, é essa fixação occipito atlas. Claro que outras vértebras da coluna, C2, C3, C3, C4, podem também contribuir para algum outro tipo de dor de cabeça, mas especificamente a enxaqueca, ela se dá muito pelo occipito atlas. E é uma dor que começa na base da cabeça e geralmente ela sobe, vem para a região e pega a parte frontal. Então é uma dor que ela é extremamente incômoda. E normalmente quando você faz o ajuste, é quase que tirado com a mão, literalmente, né? Porque a gente vai fazer a manipulação, né? Mas quando você faz esse ajuste, a dor de cabeça em 5, 10 minutos tende a resolver, a parar mesmo de doer. São vários casos que a gente já teve com esse tipo de sintoma, né? E que foi minimizado rapidamente, e pessoas que às vezes com 2 anos de dor de cabeça constante, muita medicação, tratamentos que acabam não resolvendo. Não estou dizendo que a quiropraxia é o único tratamento que resolva esse tipo de problema, claro, né? Mas com esta manipulação, pessoas aí 2, 3 anos de dor de cabeça constante, 2, 3 vezes por semana às vezes, né? Diminuíram. E assim, em pouco tempo a pessoa passou a não ter mais dor de cabeça. Tem pacientes que já não vêm para uma queixa, né, de dor de cabeça há mais de 2, 3 anos, não teve mais.
né? Vem por outras questões, um probleminha no ombro, uma questão de joelho, alguma coisa assim. Mas para aquela dor específica, ela já não reclama mais. E quando tem alguma dor de cabeça, é aquela dor que às vezes a gente tem porque comeu alguma coisa que não fez bem, atacou, né, o estômago, pegou o fígado, sei lá, e deu a dor de cabeça, né? Ou ficou muito exposta a barulho, ou luz intensa, tal, e acaba acontecendo algum tipo de dor de cabeça, mas que não tem a relação mais com essa articulação, entendeu? Entendi. Também tem o fato da queixa de muitas dores nas vistas, e isso também é um benefício. Para quem não sabe, essa técnica, quando bem trabalhada, bem aplicada, ela devolve a funcionalidade. Até pessoas que têm um grau acha que está com surdez, mas, na verdade, é um desalinhamento naquela vértebra que está impedindo o 100% da audição. Muitas vezes, nem sempre, tá? E, às vezes, a pessoa compensa na lombar também. Acha que o problema é pescoço, mas está compensando lá no lombar, lombo sacral, né, professor? Muitas questões são de relações mesmo de compensação, adaptações compensatórias. O organismo, quando você tem uma pequena alteração de descarga de peso, pode ser na pelve, pode ser no pé, no joelho, enfim, você criando um desequilíbrio na pelve, por exemplo, você vai desalinhar criando um quadro escoliótico. Não é uma escoliose verdadeira, tá? A gente costuma chamar de falsa escoliose. Então, esse quadro escoliótico ele vai compensando, subindo, até que bate na cabeça, na cervical. E aí, se não vai mais para a cabeça, pode descer para os braços. E aí você pode ter dores na mão que está oriunda, né, ou devinda da pelve torta, né? Você comentou a questão da visão, né? Que pode afetar ou até a audição. Sim. De fato, tem alguns casos que quando a gente faz a manipulação, a pessoa percebe assim, nossa, parece que eu estou enxergando, está tudo mais claro, está mais bonito, né? Está conseguindo ver melhor. Não é que ela vai resolver um problema que a pessoa tem lá de uma deficiência da visão, mas quando você libera as articulações e o fluxo acontece, naturalmente o corpo ele restabelece algumas coisas. Se porventura você está com um escurecimento da vista assim um pouco alterado, né? E dá aquela claridade, foi porque a oxigenação, principalmente do cerebelo, que vai trabalhar nervos que têm a ver com o nervo óptico, vão facilitar essa visão, então vai melhorar. A audição, a mesma coisa. Tem casos de pessoas que têm uma deficiência auditiva e depois que a gente manipula a cervical e uma parte da torácica, ela diz que melhora, inclusive o aparelhinho que ela usa de audição, ela diminui o som porque não precisa mais daquilo tão alto para ela poder escutar. Então, uma percepção foi muito clara isso numa paciente, que ela, ao atender o telefone, ela não precisou mais do aparelho. Ela usou somente o fone, o aparelho, né, do celular, que ela atendia diretamente aqui sem precisar do aparelho, porque melhorou bastante. Só que com o tempo, claro, ela vai tendo porque ela tem uma deficiência auditiva. Só que o uso do aparelho diminuiu a intensidade dele. Já não precisava, sei lá, o volume, sei lá, 6, 7, ela baixou para 3, 4. Então, isso já notou que tinha uma melhora. Até porque a quiropraxia, basicamente, né, o Palmer ele conseguiu fazer até a distinção, né, de um ajuste que ele fez num zelador do prédio onde ele trabalhava, que ao ajustar a vértebra, ele produziu um pequeno estalidozinho, né, em que aquilo fez com que esse rapaz que tinha uma deficiência de audição conseguisse escutar os sons da rua. Inicialmente, óbvio, ele achou que tinha achado a cura da surdez. Não era nada disso, mas que restabeleceu um fluxo que facilitou para aquela pessoa escutar melhor. Então, esse foi o desenlace inicial da quiropraxia, né, que aí começou a fazer a história dela, né, como sendo a causa e efeito. Através do efeito, ele começou a descobrir as causas. E na medida que eles descobriam as causas, os efeitos começaram, ou os sintomas, né, começaram a ser eliminados. Por quê? Porque o corpo restabelecia o seu fluxo neurológico e o seu equilíbrio. Era isso que acontecia. E hoje, até hoje nós estamos nessa forma, né, de tentar fazer todo esse trabalho para restabelecer isso. Por isso, não usamos tanto, como às vezes o pessoal fala, mas não precisa de medicação. Não necessariamente você precisa. Às vezes um calor local, mas a gente não pode administrar medicamentos, né? Isso é competência médica. Sim. Mas com isso, e a pessoa às vezes conversando com o médico, a gente consegue reduzir muitos casos de uso de medicação por conta disso, né? Pacientes que tinham 16 medicamentos diferentes reduziram para 3, 4, por conta de restabelecer o organismo naquilo que é natural nele. E aí não depender da medicação, né? É isso. Isso aí, gente. Tem um outro ponto também, um exemplo que eu tenho. Já há algum tempo atrás, atendendo algumas pessoas, acabei atendendo alguns dentistas.
Para quem não sabe, eu também sou quiropraxista e terapeuta integrativa vibracional. E eu trato como ele, claro, ele na mesma metodologia que o professor, que foi meu professor. E aí eu utilizo a biofísica. Eu trato de fora para dentro, com o realinhamento, com a organização estrutural, através da quiropraxia, e de dentro para fora, com a biofísica e as terapias integrativas vibracionais. E cuidei de um paciente e descobri que ele era dentista, e a partir daquele dia ele começou a me mandar os pacientes dele antes de colocar os aparelhos, e ele teve um sucesso muito grande com esses pacientes, e inclusive a redução de tempo com aquelas próteses, com aqueles aparelhos, né, para que voltasse novamente no lugar aquela proeminência que tinha, ou a falta dos dentinhos, para corrigir a mordida. Para quem não sabe, os dentes correspondem à saúde da coluna também. Não é, professor? Então, esse caso é um caso bastante singular, né? Porque, vamos citar um exemplo bem simples. Qual a pessoa que, ao comer um pedaço de manga, que o fiapo fica entre os dentes, não fica incomodado com aquilo, enquanto não passar o fio dental, não tira? Esse fiapo que incomoda nos dentes, ele é sentido pelo ligamento periodontal. Esse ligamento é extremamente enervado e ele vai para o cérebro. E ele controla, a partir desse ligamento, inclusive a posição do corpo sobre os pés. Muitos casos que a gente tem, que a gente faz avaliação, você mudando, às vezes colocando um pedacinho de papel, uma fita de papel entre os dentes de um lado e não do outro, que às vezes a pessoa tem um contato prematuro, por exemplo, de um lado e não do outro. Quando você coloca ali e ajustando os dois contatos sendo iguais, a postura no pé muda totalmente, o peso descarrega de forma equilibrada. Você tira o papelzinho, o peso vai ao contrário. Então, assim, a boca tem uma ligação muito forte com o corpo e o corpo com a boca. Nesse sentido, a ortopedia funcional de maxilar, a biocibernética bucal, a ortodontia sistêmica, ela trabalha muito em conjunto com a quiropraxia. Tá? Pacientes que a gente tem em comum, eu com alguns outros profissionais dessa área, às vezes a gente consegue, tanto ele me enviar pacientes, eu a ele, de reequilibrar esse corpo para que o corpo converse com a boca e a boca converse com o corpo. Porque quando eles estão em desequilíbrio, o que costuma acontecer? Usa um aparelho, tira o aparelho e coloca aquela plaquinha de como é que chama? É uma placa de contenção, né? Se tirar essa placa, os dentes voltam a entortar. Por que ele volta a entortar? Porque eu tenho 24 horas por dia o corpo mexendo na boca. E aí ele vai entortar os dentes de novo. Porque o dente não está conversando com o corpo e nem o corpo com a boca. Aí você põe novamente o aparelho. O aparelho vai forçando a boca a ficar numa posição. E o corpo entorta. Então a pessoa começa a apresentar dores nas costas, dores no pescoço, como é que chama? Cervicalgia, torcicolos, às vezes problemas no joelho, no pé, que está advindo tudo da boca. E não imagina, né? Que estaria ligado a isso, não sabem. Eu já tive um caso, a gente comentou há pouco, né, sobre a enxaqueca. Eu tive um caso de uma moça que ela tinha apenas uma obturação nos dentes. Só que ela fez uma jaqueta, e essa jaqueta era metálica, ou tinha metais. Tá? Isso causava microgalvanismo. Esse microgalvanismo fazia com que a musculatura contraísse. Como aqueles aparelhos que faz de musculação ficar contraindo? Só que ela contraía por conta da acidez da boca, o sistema eletromagnético do nosso corpo e o metal. Então ele fazia uma contratura no masseter e no osso temporal. Isso criava uma tensão tão grande que afetava a cervical. 2, 3 sessões e ela não melhorava, não conseguia espaçar de uma semana para 2 ou 3, porque a dor de cabeça voltava e a pescoço travava. Até que a gente descobriu que ela tinha esse dente, que tinha essa jaqueta. Conversei com ela, falei, olha, tenta fazer a troca disso, porque nos testes de cinesiologia aplicada a gente identificou que possivelmente era isso. Sim. Ela removeu o dente. Passei para 1 mês, passei para 3 meses, passei para 6 meses, para 1 ano, ela nunca mais teve dor de cabeça. Perdi a paciente, por um lado. Mas, por outro lado, o que aconteceu? Ela resolveu um problema dela que não estava na estrutura, estava no dente que ocasionava isso. Então,
a diagnose dentro da quiropraxia, quando ela é muito bem feita, você acerta, pelo menos você é assertivo naquilo que está acontecendo. E não foi só um caso, tive vários outros casos. O plano horizontal da boca é inclinado e a pessoa tinha problemas sérios na cervical. Depois que alinhou, nunca mais ela teve problema. Então, ela vinha quase que 2, 3 vezes por mês, passou a vir a cada 6 meses, 1 ano. Pessoa já com uma certa idade conseguiu melhorar. Então, assim, tem toda essa relação mesmo, né? Boca, estrutura, está tudo interligado. O sistema é chamado sistema estomatognático, né? Que envolve toda a dentição, deglutição, osso ióide, língua, mastigação, plano horizontal, plano vertical, espaço da boca, cervical, escápula. Quer dizer, tudo isso daí está tudo interligado e que vai bater lá no pé. E vice-versa também. Às vezes, problema no pé vai bater lá na boca. Dependendo da situação, pega a ATM e vai embora, né? São situações que acontecem. São muitos casos, muitos casos. Deram para entender um pouquinho sobre os benefícios da quiropraxia. Isso aqui só é uma pincelada, né? Só uma pincelada. Aqui na Chai Brasil, a gente trabalha muito com o eixo cérebro-intestino, que o intestino é o segundo cérebro. Na quiropraxia, a gente também age a favor disso, não é, professor? É bastante. Na época que você estava estudando, que eu era teu professor lá, a gente tinha o atendimento supervisionado lá no Senac, né? E a gente teve um caso de um paciente que ele apresentava problemas lombares muito, muito fortes, né? Atendemos ele uma semana, na semana seguinte ele volta. Na outra semana ele volta, opa, peraí, não está melhorando, tem alguma coisa a mais. E a gente descobriu que ele, no meses anteriores, 1 ou 2 meses anteriores, ele comprou uma churrascaria e passou a comer na churrascaria à noite. E ele comia bastante. Então, o que acontecia? Ele era grandão, né, alto, tal, né, fortão, e ele comia bastante. O que acabou acontecendo? Afetou o intestino. A gente teve que fazer uma mobilização visceral para liberar o intestino que estava provocando a fixação na vértebra lombar, para parar a dor que ele estava sentindo na vértebra lombar. E orientamos ele a diminuir a quantidade de comida ou, eventualmente, jantar na churrascaria que ele havia comprado, mas, assim, eventualmente, não fazer isso todos os dias, porque isso estava sobrecarregando o intestino, que afetava a lombar, que, por conta disso, afetava o resto do corpo, né? Então, é uma condição que acontece. Sem falar no horário, viu, gente? Tem horário certo para a gente comer. Quanto mais tarde, depois das 18 horas, cada vez mais lenta é a digestão e cada vez mais a gente acumula gordura no corpo, porque com a digestão lenta, tudo fica lento também para ser processado, né? E a quiropraxia ajuda a cuidar desse eixo cérebro-intestino de uma dessas formas, né, como ele falou. E, nossa, eu me lembro de uma coisa muito interessante. Quando eu estudei quiropraxia, nós tínhamos um colega na sala, colega meu, porque era aluno dele, o seu Dalmir, e ele era cego. Sim. E eu me lembro uma vez que a pessoa falou assim, a gente vai estudar, mas esse cara cego aí vai atrapalhar nossos estudos. Aí ele trouxe umas vendas para a gente dentro da sala de aula. Foi. E ele falou assim, bom, já que vocês acham que ele vai atrapalhar, então vocês vão usar a venda para ver se vocês também não atrapalham ele, que já tem mais prática do que vocês. Vamos ver como que é para trabalhar o scanner das mãozinhas, como ele já tem. Aí todos os alunos usaram venda e nós praticamos aquela semana quiropraxia de venda. E eu acho que, para mim, foi um dos melhores ensinamentos, que é a gente olhar o outro e tentar enxergar o ponto de vista do outro, para que juntos a gente possa somar e não dividir, não é? Foi, o seu Damir foi um caso à parte, né? Eu dei aula para ele de quiro, depois eu dei aula de mobilização visceral. Pelo fato dele não ser visual, né? Ele atuava muito com as mãos. E essa importância de atuar com as mãos é que eu sempre falava no curso. Vocês precisam ter os olhos na ponta dos dedos, senão vocês não vão enxergar aquilo que vocês precisam para achar o ponto que está fixo para liberar ele. Você não precisa de força, você não precisa de equipamentos bons. Se um dia equipamento quebra e você só usava equipamento, você não vai conseguir fazer com as mãos. E a gente precisa ter as mãos, os olhos na ponta dos dedos, né? E a sutileza da ação, porque a gente não procura estalos. Eles acontecem, mas em 70% das situações, dos casos. Mas a gente procura o ajuste. E esse ajuste, às vezes, vem com o estalido. E quando as pessoas ficam olhando, elas não conseguem, na racionalização, não conseguem identificar aquilo que a gente identifica somente passando a mão
a gente consegue identificar onde tem até uma fixação. Você não precisa aprofundar. Ali você vai fazer um teste mais específico para saber qual é a fixação que está ocorrendo, se é numa rotação, numa flexão, enfim, e produzir o ajuste para liberar. Mas o seu Damir foi um caso à parte. Não foi só ele, a gente teve algumas pessoas com dificuldades visuais e outras com deficiência auditiva. E foram bons alunos, eles conseguiram fazer o trabalho bem feito. E é uma coisa que não é fácil de fazer, né? Fica aí o recado para aqueles que falam que, puxa, eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho tal restrição, então não vai dar certo. Repense, porque as terapias integrativas estão aí para todos, mas tem que aprender a fazer com maestria, né? Não só a quiropraxia, tudo que você vai aprender a fazer, faça com maestria para você se sentir bem. Não é nem pelo pago, pelo dinheiro, mas por você ter levado a pessoa uma outra condição, uma condição de saúde, de melhoria, né? Isso dá um prazer enorme, né, professor? Dá sim, né? Eu estou há 24 anos praticamente nessa área, né? Vim da psicologia, passei pela psicoterapia corporal, foi ela que me levou até o ponto da quiropraxia, porque tinha dificuldades de identificar que fator que estava restringindo aquela musculatura. E aí eu comecei a entender que a quiropraxia também solta isso, esse músculo que estava mais tensionado. E ao tensionar esse músculo, se existia alguma emoção nele, vinha para fora. Então, às vezes é comum a gente fazer algum ajuste torácico, cervical, a pessoa começar a tossir, começar a chorar, sentir algum engasgo, né? Então, assim, são fatores emocionais que também estão vinculados. A gente não pode desvincular. Então, são coisas que a gente vai vendo dentro dessa prática de tanto tempo, né? E aprimorando cada vez mais a técnica, né? Não só de fazer o ajuste, mas de entender a pessoa como um todo. E quando você olha a pessoa como um todo, você vai ver várias coisas. Por isso, nosso atendimento ele é organizado de forma geral. E aí o Matheus teve essa sacada, né, por conta de uma série de restrições que houve na época, quando ele era profissional, da gente destrinchar isso daí, mas olhando o corpo como um conjunto, e não somente aquele ponto onde tem a dor ou aquela restrição que está acontecendo na cervical, na torácica, no pé, no joelho, sei lá, mas olhar o conjunto. E quando você olha o conjunto, os resultados são muito significativos, são muito abrangentes, e a pessoa se sente bem como um todo. E não ficar ali, só ficar 1, 2, 3 semanas seguidas, enxugando o gelo, só fazendo um ajustezinho aqui ou ali. A gente tem que olhar a pessoa no conjunto. A diagnose é muito importante. Sim, ele falou do Matheus, o Dr. Matheus, é o Dr. Matheus de Souza, o pioneiro da quiropraxia no país. Ele trouxe a técnica do Dr. David Palmer para cá e ele desenvolveu com maestria um método dele que já chegou a ser eleito no mundo o melhor, né, professor? Na época que ele fez o curso, né, aqui no Brasil, foi ele mais 28 pessoas, né, mas ele ficou. O restante, por conta aí de uma série de aspectos, denúncias de medicina, uso ilegal da medicina, né? Ele foi cassado, ele foi, enfim, a história dele é bastante ampla, né? Então a gente tem que respeitar isso e entender o porquê que aconteceu tudo isso. E na verdade, ele não é exatamente o pioneiro, né? O pioneiro foi o Dr. Jung, né? Que trouxe ela, e ele foi aluno do Dr. Jung. O Dr. William Phipps, Dr. Phipps, né? Ele veio em 1922, o Jung veio em 1945 e o Matheus se formou em 1964. E a partir daí ele ficou sozinho no país. Muitos que eram da mesma turma dele foram atuar em outros locais e saíram do país. E ele continuou aqui, foi o cara que conseguiu manter a quiropraxia viva no Brasil. Criou depois cursos dele, depois atuou também na formação da ABQ, hoje a ABQ, fez a ANQ, participou dela, preparou o curso que hoje é administrado em Ibiborumbi, na Fivale, né, que é curso de graduação, mas ele ainda continua no trabalho dele. E eu tive a honra, né, e a oportunidade, né, de ter participado com ele, sendo aluno, trabalhando com ele na parte de supervisão de atendimento, depois coordenando o curso dele de pós-graduação na quiropraxia e ainda substituí ele um período na época que ele veio a falecer. E hoje tento levar esse legado dele para frente, né? Então é isso. Gente, o professor Boca tem um instituto aqui em São Paulo, capital. Fala um pouquinho do seu instituto, deixa o endereço para o pessoal, deixa o seu contato. Sou muito grata por ter vindo e prestado o seu depoimento aqui para as pessoas conhecerem e tirarem da cabeça que quiropraxia dói.
vai quebrar pela metade o corpo, essas coisas, porque não é bem assim, viu? Não é. Na quiropraxia a gente não usa força. Quem usa força não está fazendo. A gente não dá tranco. Quem dá tranco é quem não sabe o que está fazendo. A gente produz alguns ajustes de forma bastante sutil. Quando você sabe montar bem a manobra, você faz o ajuste sem precisar, às vezes nem dar impulso. Só pela montagem dela já ocorre o ajuste. Não precisam ter medo. Tenham medo de quem não sabe fazer. E aí independe da graduação que a pessoa teve, da escolaridade que ela teve. Ela precisa saber fazer e fazer bem feito. Claro que a escolaridade é importante, o curso é importante, sim, mas quem ministra o curso é que vai dar a mão para você. Não é todo mundo que consegue isso. Mas, enfim, o meu instituto, eu estou com ele já há muito tempo, né? Instituto Carlos Bocassino. Na internet, se você colocar lá Carlos Boca, com 2 Cs no K, tá? Você vai achar rapidamente, no Google aparece com facilidade. O site, né, que existe lá. Eu trabalho aqui na Vila Mariana, em São Paulo, capital. O telefone de contato é 992-321-796, código 11. Aí o contato pode ser por um dos dois aqui, tá? Então é facinho de achar, é facinho. Colocou Boca lá, quiropraxia, me acha rapidinho. Até porque o nome facilita, né? Eu chamo ele professor Boca. E como estão os cursos, as próximas turmas, como é que está sendo? Então, eu tenho uma turma que está sendo lançada agora para outubro, né? Início em outubro agora, e espero que a gente consiga formar uma turma. Ultimamente está bastante difícil, mas espero que consiga fazer essa nova turma agora para começar. São 16 módulos, ou seja, quase um ano e meio de curso, que é bastante importante, bastante intenso, tá? Tá lá no site, é só acessar lá, vai saber exatamente, turma 15. Maravilha, gostaram? Gente, vamos encerrar por aqui. Eu agradeço muito a sua presença, espero que volte outras vezes para trazer novidades para a gente, mais informações para as pessoas, que esse é um canal para a gente tirar dúvida e trazer informação, terapias integrativas naturais. E estamos aí. Muito obrigada para você que esteve aí com a gente, que nos esperou e aprendeu. Volte para o próximo programa. Gratidão, gratidão, professor. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho e obrigado a todos que assistiram. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.